Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A passagem de Provérbios capítulo 15, versículo 1, foi escrita no contexto do período de Salomão, tradicionalmente atribuído como autor de grande parte dos Provérbios. Esse período, por volta do século X a.C., representava um momento de prosperidade e estabilidade para o reino de Israel. Sob o reinado de Salomão, Israel alcançou uma fase de grande expansão econômica, alianças políticas e desenvolvimento cultural, consolidando a centralidade de Jerusalém tanto politicamente quanto espiritualmente. Contudo, apesar da paz externa, o rei também precisou lidar com desafios internos relacionados à justiça e à manutenção da coesão social. Salomão, conhecido por sua sabedoria, governava um povo que valorizava tanto a estrutura familiar quanto a ordem comunitária. Assim, a harmonia nos relacionamentos interpessoais era essencial para a estabilidade da sociedade. Os líderes, inclusive reis e governantes, tinham uma responsabilidade crucial de manter a paz, e o uso da palavra e da comunicação era vital nesse processo. A justiça, a retidão e o autocontrole eram princípios amplamente reconhecidos como necessários para o bom funcionamento da vida social e religiosa. Do ponto de vista social e religioso, Israel estava em uma relação de aliança com Yahvé, e a vida dos israelitas era profundamente marcada pelas leis e preceitos da Torá. Os ensinamentos sobre a sabedoria, que incluíam conselhos sobre como falar e agir com prudência, estavam enraizados nos princípios de justiça divina. A comunicação eficaz e respeitosa, como ensinado nesse provérbio, não era apenas uma prática recomendada para uma boa convivência, mas também uma maneira de refletir o caráter de Deus em suas interações diárias. Nos costumes e na cultura da época, a palavra tinha um peso enorme. Em uma sociedade onde contratos verbais, alianças e pactos tinham uma força quase sagrada, a maneira como as pessoas se expressavam era fundamental para manter relacionamentos e evitar conflitos. Naquele tempo, onde muitas disputas eram resolvidas com base na comunicação, seja em ambiente familiar ou político, uma resposta calma tinha o potencial de evitar guerras ou conflitos maiores. O uso da fala mansa era uma forma de preservar a honra e a dignidade de ambas as partes, evitando a escalada de desentendimentos para agressões físicas ou desavenças de longa duração. Além disso, a sociedade israelita da época era bastante hierárquica, com os anciãos e os líderes ocupando posições de autoridade que exigiam prudência e sabedoria nas decisões. A fala controlada era vista como sinal de maturidade e sabedoria, enquanto a fala impulsiva e agressiva era considerada tola e perigosa. A cultura também dava muita ênfase ao conceito de Shalom, que significa paz, e qualquer prática que ajudasse a manter a paz, como o uso de palavras brandas, era altamente valorizada. A mensagem teológica central de Provérbios capítulo 15, versículo 1, foca na importância de uma comunicação sábia e pacífica, que reflete o caráter de Deus. A resposta calma que desvia a fúria sugere que, para Deus, a maneira como nos relacionamos uns com os outros, particularmente através da fala, está intimamente ligada ao viver uma vida reta e de acordo com seus princípios. A ênfase na autocontenção e na gentileza revela um aspecto essencial da natureza de Deus, se Ele é um Deus de paz, justiça e longanimidade. Ao nos ensinar a responder com calma e evitar a ira, esse texto mostra como Deus valoriza a preservação da harmonia e do respeito mútuo entre as pessoas, refletindo sua própria paciência e misericórdia. Essa passagem, embora focada em um princípio de convivência social, está profundamente conectada ao conceito de sabedoria, que na Bíblia está frequentemente ligada ao temor de Deus e à justiça. A comunicação sábia e pacífica, tal como descrita nesse versículo, é uma expressão de viver segundo a sabedoria divina. Nos ensinamentos bíblicos, a sabedoria não é apenas um conhecimento prático, mas uma forma de viver que alinha a vida humana com os valores do reino de Deus. Isso nos remete a quem Deus e um Pai cuidadoso, que deseja que seus filhos vivam em paz, autocontrole e amor, refletindo sua justiça e sua bondade no mundo. Em relação às alianças e promessas, essa passagem ressoa com os princípios fundamentais da aliança que Deus estabeleceu com seu povo, começando com Abraão e culminando na nova aliança através de Jesus Cristo. Em várias dessas alianças, vemos um Deus que busca restaurar a paz e a justiça no mundo caído. A lei mosaica, que regulamentava as interações humanas no Israel antigo, já previa a importância de uma comunicação respeitosa e pacífica entre os membros da comunidade. Livro de Levítico, capítulo 19,
versículo 16. No Novo Testamento, Jesus, ao falar sobre a pacificação, abençoa os pacificadores, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, refletindo esse valor que Deus sempre quis ver em seu povo, e a capacidade de evitar conflitos e promover a reconciliação. A paciência e a autocontenção no uso das palavras também se ligam à promessa de transformação do caráter que Deus realiza em seus filhos. O Espírito Santo, na nova aliança, trabalha nos corações dos crentes, produzindo o fruto do Espírito, que inclui paciência, domínio próprio e mansidão. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Assim, ao viver de acordo com essa sabedoria, respondendo com calma e desviando a fúria, o cristão está permitindo que o Espírito Santo atue em sua vida, cumprindo a promessa de Deus de transformação espiritual. A relação desta passagem com outras escrituras é clara e complementa diversos ensinamentos bíblicos. Um texto semelhante é o que encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 19: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse verso reflete o mesmo princípio de que a ira impulsiva e as palavras não cuidadosas são destrutivas e contrárias à vontade de Deus. Em ambos os textos, há uma ênfase no autocontrole e na importância de ouvir antes de responder. Essa abordagem também ecoa o ensino de Jesus sobre o coração humano, como no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Assim, as palavras que usamos são um reflexo de nosso caráter interior, e a calma ao responder reflete um coração moldado pela sabedoria e pela justiça de Deus. Outra conexão importante está no livro de Provérbios como um todo. A sabedoria descrita em Provérbios não é apenas para sucesso pessoal, mas para criar uma sociedade justa e pacífica, onde as relações interpessoais refletem a vontade de Deus. O capítulo 16, versículo 24 de Provérbios reforça esse princípio: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso confirma que a fala gentil e ponderada não só evita conflitos, mas também tem um efeito positivo nas pessoas ao nosso redor, curando feridas e promovendo o bem-estar. Assim, esse ensinamento sobre a resposta calma reflete uma verdade mais ampla das Escrituras: Deus nos chama para sermos agentes de paz e reconciliação no mundo, evitando a ira e promovendo a justiça, tanto nas palavras quanto nas ações. A análise de Provérbios capítulo 15, versículo 1 revela que, em sua essência, a Bíblia nos ensina a importância de uma comunicação baseada na sabedoria e na paz. No contexto histórico, cultural e teológico, esse princípio de responder com calma reflete o caráter de Deus, que valoriza o controle da ira e a promoção da harmonia. Deus nos chama a viver de maneira que nossas palavras edifiquem, promovam reconciliação e evitem a escalada de conflitos, mostrando que a sabedoria divina é um caminho de paz e justiça. Esse provérbio não é apenas um conselho prático, mas parte do plano mais amplo de Deus para transformar nosso caráter à semelhança de Cristo, que nos mostrou o caminho do amor, da paciência e do domínio próprio. Ao viver de acordo com essa sabedoria, permitimos que o Espírito Santo atue em nós, refletindo a paz de Deus em nossas palavras e atitudes.